Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, graça e paz. Pode se sentar, fique à vontade, na casa do seu pai. Nós estamos em família, amém? Nós vamos bater um papo nessa noite. Fiquei incumbida dessa mensagem de hoje, desse bate-papo para nós. E para a gente começar, eu vou pedir para você abrir, por favor, em Gênesis, capítulo 22. Uma passagem bastante conhecida por todos nós. Mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, amém? Temos coisas a olhar por aqui ainda. A gente vai ler a partir do versículo 1. Minha versão pode estar um pouco diferente da sua, mas nós vamos caminhando. Nós vamos ler sobre o sacrifício de Isaac. Então, Gênesis 22, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim para nós. Depois de todas essas coisas, Deus resolveu provar a Abraão. Então o chamou, Abraão, e Abraão respondeu, pois não, estou ouvindo, Senhor. E ele disse, pegue Isaque, seu filho querido, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu indicarei. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo e pôs a sela sobre um jumento. Levou consigo 2 jovens empregados e seu filho Isaque. Ele cortou lenha para a oferta queimada e partiu para o lugar indicado por Deus. Depois de 3 dias, olhou para cima e avistou o lugar ao longe. Abraão disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento, eu e o garoto iremos até lá em cima, prestar culto e adorar, e depois voltaremos para cá. Abraão entregou a lenha para a oferta queimada a Isaque, para que ele a carregasse. Levava consigo ainda a pedra de fogo e a faca. E os 2 seguiram juntos. Estou no versículo 7. A certa altura, Isaque disse a Abraão, pai, sim, meu filho, aqui está a pedra de fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão respondeu, filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. E continuaram caminhando. Finalmente chegaram ao lugar indicado por Deus. Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Depois amarrou Isaque e o pôs sobre a lenha. Em seguida, estendeu a mão e pegou a faca para matar o filho. Na mesma hora, um anjo do Eterno chamou-o do céu. Abraão, Abraão. Pois não, estou ouvindo. Não baixe a mão sobre este garoto. Não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho amado, sobre o altar para oferecê-lo a mim. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele pegou o animal e o sacrificou como oferta queimada em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová-Jirê, Deus providenciará. Foi daí que veio a expressão, no monte do Eterno, ele providenciará. Amém? Então, uma passagem conhecida por todos nós, onde Abraão pega a sua promessa e leva para entregá-la de volta para Deus. Deus chamou Abraão para uma conversa e falou assim, você vai ser pai de multidões. Na velhice de Abraão, todo mundo sabe disso. Então já era um caso improvável. E aí ele diz para ele, olha, vou te dar muitos filhos, você vai ser pai de uma nação. E aí nasce Isaque. Isaque é chamado por diversas vezes e conhecido por todos nós como filho da promessa. Deus deu a promessa a Abraão e logo em seguida pediu de volta. E aí a conversa que eu quero ter com você hoje, eu intitulei de Deus não quer Isaque, Ele quer você. Porque Deus não queria o sacrifício de Isaque, queria saber o quanto a fé de Abraão já estava pronta para que eles prosseguissem no caminho que Deus tinha para eles. Porque quando Deus nos pede alguma coisa, Deus já sabe a nossa resposta.
mas Ele quer saber se nós estamos prontos para dá-la para Ele. E muitas das vezes nós buscamos promessas e vontade de Deus e manifestação do reino dos céus no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa caminhada cristã, mas nós não queremos entregar quando Deus nos pede algo. Porque o Senhor pode fazer no lugar que nós não esperamos, mas Ele faz através da declaração que nós fazemos. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto, nós vamos conversar sobre elas. Porque Deus pediu para Abraão sacrificar a sua promessa, mas Deus não se precipitou. Porque Ele esperou que o garoto tivesse 15, 16 anos. O garoto já sabia como funcionava. Abraão já tinha passado um legado para frente. Abraão já estava sendo pai de multidões, já estava sendo pai da fé como ele é reconhecido. Ele já estava estabelecendo aquilo que Deus pediu para que ele estabelecesse. Mas no meio do caminho, Deus pediu uma prova. E a minha pergunta para você hoje é: quando Deus te pedir uma prova, você vai estar pronto para entregar o que Ele te pede? Porque o texto diz muito sobre como Isaac era visto, como Isaac era quisto. O seu filho amado. Ele não fala assim, pega Isaac e leva lá. Ele fala assim, pega Isaac, o seu filho amado, seu filho querido. Porque muitas das vezes, Deus vai pedir uma coisa que nós gostamos muito para saber se nosso coração está com a coisa ou está com Ele. Porque Abraão podia amar muito mais a promessa do que aquele que prometeu. E muitas das vezes nós nos encontramos nessa mesma caminhada, nesse mesmo cenário, amando a promessa que Jesus fez para nós, mas esquecendo de deixar o nosso coração com quem prometeu. E quem prometeu é muito mais importante do que a própria promessa. Quem prometeu é muito mais importante do que vai acontecer na sua vida. E nós precisamos nos atentar a isso. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que no primeiro versículo ele já abre dizendo: Deus provou a Abraão. Porque nós temos o costume de entender que na escola, quando nós estamos na escola, nós aprendemos a lição e depois nós fazemos uma prova. Só que às vezes com Deus, querido, a lógica de Deus não tenta entender não, que você vai perder a cabeça. Você só vai, porque se você tentar entender a lógica de Deus, você vai ficar pelo caminho. Na escola a gente aprende a lição e a gente faz a prova. Com Deus, Deus manda a prova para Ele ensinar a lição para a gente. Estamos dispostos a ensinar, temos corações ensináveis, porque a promessa se manifesta onde existe um coração disposto a aprender com aquilo que Deus tem para ensinar. Porque Deus pode estar querendo te ensinar uma coisa, te preparar para uma coisa, te preparar para uma grande adversidade, te preparar para um contra-ataque, e você está só com os seus olhos no benefício. Você está só com os seus olhos no que vem depois. Mas a escola é muito importante. Porque quando a adversidade vier, você vai continuar de pé. A sua casa não vai tremer, a sua casa não vai balançar, você vai continuar firme. Porque Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para realizar mais de 1000 promessas na sua vida. Abre a Bíblia, querido, tem mais de 16.000 promessas escritas ali para você, para a sua casa, para a sua vida financeira. E Deus te chamou para que elas fossem realizadas. Mas nós precisamos estar na nossa posição correta. Amando mais a Deus do que a promessa. Amando mais a Deus e entendendo aquilo que Ele quer fazer por nós, em nós e através de nós, do que preocupados naquilo que Deus pode nos dar como benefício. E Abraão estava no lugar certo. Às vezes as pessoas são frustradas na sua caminhada porque elas confundem sua própria vontade com a vontade de Deus. E aí fala, Deus, eu quero muito essa coisa e eu sei que é a sua vontade para mim. Querido, aquilo que Deus tem para você está na palavra dele. Aquilo que Deus tem para você, Ele fala com você. Ele chamou Abraão e Abraão não precisou de muito. Ele falou, Abraão, e ele falou, opa, estou aqui. Não precisou de muito porque o relacionamento deles era tão profundo, era tão íntimo, que ele podia falar diretamente com ele. Quantas vezes Deus tem tentado te falar coisas, te dado direções, tem tentado te levar para novos caminhos e você não tem se atentado à voz dele. Existem algumas verdades que eu quero trabalhar com você sobre esse texto. E a primeira delas é, palavras geram vida. Você pode repetir comigo? Palavras geram vida.
Uma coisa que eu reparei bastante no que está acontecendo nessa dinâmica é que Deus pediu a coisa mais importante para Abraão naquele momento. E ele não abriu a boca para murmurar. Ele não abriu a boca para perguntar o que estava acontecendo. Porque a nossa primeira reação é: ué, Deus, tu não falou que ia me dar? Está pedindo de volta agora? Ah, não vou te dar não. Não foi esse o nosso combinado. E aí a gente já começa a duvidar. E a nossa fé é posta em xeque. Porque o maior inimigo da fé é a sua própria dúvida. É a dúvida que entra no seu coração e que você alimenta com pensamentos de murmuração. Mas Abraão nunca fez isso, porque as nossas palavras, elas têm poder, nós precisamos aprender isso. E não jogar palavras ao vento achando que nós não estamos fazendo nada. A minha avó diz uma coisa para mim, desde que eu era pequena. Com licença. Não consigo ficar muito tempo de sapato. A minha avó diz uma coisa para mim desde que eu era pequena. Ela fala assim: ah, eu falei uma coisa sem querer, vó, desculpa. Só que palavras são como travesseiro de penas, jogadas do alto do monte. Depois que você joga e o vento leva, não tem como você pegar de volta. E isso nunca fez tanto sentido para mim quanto lendo essa palavra. E entender que aquilo que eu declaro com a minha boca, o futuro que eu quero, eu construo declarando verdades de Deus hoje. E não é amanhã, não é quando acontecer, não é quando Deus fizer, não é quando Deus mandar o cordeiro para o sacrifício. É antes mesmo disso, porque Isaac foi lá, eles já estavam lá no alto, já estava preparando tudo. E aí Isaac já estava meio assim, ó. Ué, essa conta não está fechando. Tem a lenha, tem o cutelo, não tem o sacrifício, vai sobrar para alguém. E aí ele vai e pergunta para o pai e fala: e aí, como é que a gente vai fazer? Ao invés de Abraão dar uma resposta sem fé, sem crença, uma resposta de murmuração, falando algo, jogando na conta de Deus, a declaração dele foi: Deus vai prover, não fica preocupado. Pode tirar essa preocupação da sua cabeça, porque Deus vai prover, Deus vai dar um jeito. E ele, querido, Deus não se atrasa, não existe isso, e nem se adianta, esse negócio assim, Deus sabe a hora que Ele pode trazer coisas à existência na sua vida. Porque se o cordeiro já estivesse lá em cima esperando por eles, a fé de Abraão não estaria sendo provada como Deus disse que estava provando. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque quando eu falo palavras de fé, eu gero vida. Mas quando faço declarações contrárias, declarações de murmurações, eu abro brecha para a morte da minha promessa. Porque imagina a situação completamente diferente. Abraão murmurando, Abraão jogando palavras contrárias àquilo que Deus falou para ele, uma direção clara que Deus deu para que ele fizesse. Quando ia ter espaço para que a manifestação de Deus pudesse acontecer? Quando haveria um ambiente propício para que o anjo aparecesse e falasse: cara, não faz isso, calma. Deus proveu. Porque falar palavras de fé quando Deus já fez é muito confortável. Mas falar palavras de fé quando todo o seu ambiente gira ao contrário, aí você se posicionou como profeta da sua casa, como profeta no seu trabalho, sobre a sua vida financeira, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Esse é o nosso desafio diário. E é isso que Abraão mostra para nós. Porque Abraão abriu a boca para ser profeta. E ele cumpriu com o papel dele. Deus não pediu declarações, Deus pediu atitudes. E Abraão fez os dois. Vocês estão comigo, gente? Amém? Está todo mundo muito quieto, meu Deus. Vamos lá. A segunda verdade que eu queria trabalhar com você nessa noite é que conhecer a Deus e ser conhecido por Deus é o caminho da promessa. Ser íntimo de Deus é aquilo que nos permite conhecer aquilo que tem no coração de Deus para nós. Saber se nós estamos andando pelo caminho certo ou não, saber se nós estamos pegando a estrada certa ou não, se nós estamos fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos, você só consegue descobrir de uma forma: conhecendo a Deus. E mais importante que conhecer a Deus é deixar ser conhecido por Ele. Abre comigo em 1 Coríntios 8:3.
Gente, o touch do meu celular tá ruim. Calma aí, tô chegando em 1 Coríntios. Profetiza um celular novo na minha vida, igreja. Brincadeira, gente. Vou ler o 2, tá? O 2 e o 3. 1 Coríntios 8, o 2 e o 3. Diz assim na minha versão: se alguém pensa que sabe alguma coisa, de fato ainda não sabe como deveria ser. Porque quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, conhecer a Deus e ser conhecido por Deus é o caminho da promessa. E a Bíblia diz para nós, o apóstolo Paulo, na carta dele aos Coríntios, diz: se você acha que você sabe alguma coisa, então certamente você ainda não entendeu como funciona. Se você acha que você sabe de alguma coisa, Deus ainda pode surpreender. E quando você acha que você sabe, você tira essa possibilidade de Deus. Você corta essa porta de surpresa de Deus para aquilo que Ele tem para você. Às vezes Deus quer derramar um novo sobre você e a sua falta de intimidade com Ele não permite que Ele faça isso. Porque Abraão era chamado amigo de Deus. Em Tiago 2:23 vai falar que era privilégio. Abraão andou com Deus e era conhecido como amigo dele. Como nós temos sido conhecidos por aí? Nós somos os amigos de Deus. Deus pode olhar para nós e ver que nós somos alguém conhecido. Alguém que Ele pode sentar e bater um papo. Alguém que Ele pode sentar e falar coisas e nós não vamos ficar ofendidos. Porque quando eu li essa passagem de Tiago, que falava que Abraão era amigo de Deus, a primeira coisa que eu lembrei foi João 6. Os 12 estavam lá sentadinhos com ele e tinha multidão. E Jesus começou a falar umas coisas. Só que o discurso foi endurecendo um pouquinho. O discurso foi começando a bater em mudança de caráter. E aí a multidão foi embora. Porque a multidão queria saber do pão. Não queria saber da mudança que Jesus tinha para eles. Queria ser alimentado. A multidão estava interessada em acabar com a necessidade momentânea. E aí, quando Jesus começou a falar de transformação de vida, eles falaram: não, calma aí. Aí também já é demais. O pão, beleza, 5 pães, 2 peixinhos, show de bola. Mudança de caráter, deixar de fazer as coisas erradas que eu faço, não, aí já é demais. Aí todo mundo foi embora, ficou só os 12 lá com ele. E Jesus continuou. Vamos lá. Aí continuou falando. E aí, o versículo que eu mais me lembro é: nossa, Jesus, que duro esse discurso. Quem que vai ouvir isso? E aí Jesus vai e responde para eles. Não com essas palavras, mas é a minha versão aqui, tá? Traduzida pela Jéssica. Ele vai falar assim: ué, cara, se você não está gostando, vai com a multidão. Se você não está gostando, você vai com a multidão, porque eu estou derramando vida. Mas se você quiser ficar morto... E aí os discípulos falaram: não, vou ficar aqui, pode deixar, pode continuar. Continua aí falando que eu estou ouvindo. E todos eles continuaram e sentaram e continuaram ouvindo. Porque isso é uma relação de amizade. Isso é que um amigo faz. Porque se você acha que os seus amigos que encobrem as suas falhas, que passam a mão pela sua cabeça e dão tapinha nas suas costas são seus amigos, desculpa, querido. Talvez você não tenha vindo aqui ouvir isso, eu peço perdão. Mas talvez eles não sejam tão seus amigos quanto você acha que eles são. Porque amigos corrigem. Amigos levam você a avançar, não a retroceder, não a ficar parado no mesmo lugar. E ser conhecido por Deus é abrir a porta para uma relação íntima com Ele. Para que Ele possa te chamar e te falar: e aí, vai me entregar a sua promessa? E você falar: com certeza. Porque você sabe que muito mais importante é a presença do seu amigo Espírito Santo na tua vida do que coisas nessa vida. Do que milagres. Muito mais importante é estar com Jesus do que milagre. Jairo foi lá atrás de Jesus e falou: manda uma palavra. E aí Jesus falou assim: não, eu vou lá contigo. Porque mais importante é a comunhão com Jesus do que coisas que podem acontecer, sabe? Um carro muito legal que você quer, um emprego muito legal que você quer, uma estabilidade financeira que você acha que é a solução para a sua vida. A solução para a sua vida é um relacionamento de verdade com Jesus. A solução para a questão que está rondando a tua cabeça hoje é um relacionamento sério, íntegro, de amizade, profundo, de pai e filho com Jesus. Talvez o meu discurso não esteja sendo como você gostaria que fosse. O meu discurso geralmente é:
vamos que vamos! E aí eu choro, e aí, quem tem aula comigo sabe. Aí eu choro, aí eu grito, aí eu subo no altar, aí eu pulo. Mas hoje a nossa conversa é sobre o quão profundo Jesus pode tocar em você e qual mudança Ele pode fazer para afetar o teu ambiente. Porque Jesus quer afetar ambientes em que você está. Sabe? Estava conversando com Jesus e eu estava fazendo meu devocional sobre o Vale dos Ossos Secos. E mais importante é como você se posiciona do que como as coisas estão ao seu redor. Tudo estava seco, osso, não tinha nada. Mas o profeta aí veio e deu uma ordem e falou: pele, carne, tendões, voltem, e um exército nasceu. Mais importante é como Jesus pode contar contigo do que como é o ambiente que você se encontra. E Deus só pode ter acesso a isso, Deus só pode mudar a sua casa, Deus só pode mudar a situação na sua vida financeira, Deus só pode salvar seu casamento, Deus só pode salvar você de uma frieza espiritual se você abrir a porta de ser conhecido por Ele. Porque a minha posição transforma dor em adoração. E a adoração, querida, é o que conduz a sua vida com Deus. E eu não estou falando de adoração, da gente vir cantar um louvor. Eu estou falando de adoração sacrificial, de pegar a sua promessa, colocar lá e falar: Deus vai prover. Se Deus está pedindo essa promessa, é porque tem outra maior que Ele quer me dar. Se Deus está pedindo isso aqui, é porque Ele vai me levar para um outro nível e isso não me serve mais. Se Deus está pedindo isso aqui, eu tenho certeza que é para abrir uma outra porta lá na frente. Nós estamos falando sobre isso desde o culto profético, onde o pastor trouxe a palavra sobre a unção de Isaac. E muitas pessoas já têm histórias fantásticas para contar, onde tudo parecia um vale de ossos secos. E Jesus disse: calma aí, olha de novo, exército. Osso não, exército. Porque quando você acha que você está sozinho, você não está, exército. Se você abrir a sua boca, cara, se você apenas abrir a sua boca e falar uma palavra de fé, uma declaração que veio direto do coração de Deus, você vai ver osso se transformar em exército na tua vida. Você vai ver um lugar que não tinha esperança se transformar num local de vida por causa de uma palavra que você declarou. Deus vai prover. Essa é a nossa conversa de hoje. Deus vai prover. Porque Ele não quer aquilo que você entrega. Ele quer saber se você vai entregar ou não. Porque isso é pouco para Jesus, querido. Isso é muito pouco para Jesus. Se você pegar e abrir a Bíblia e ler passagens extraordinárias, você vai ver que isso é pouco para Jesus. Josué estava na batalha e não tinha mais tempo. Se caísse à noite, ele ia perder. E ele falou com Deus: e aí? E agora, o que eu faço? Ele falou: não tem problema não. E ele foi lá e segurou o tempo. Ele parou o tempo para que Josué pudesse ganhar a batalha. O que é isso que você está... Eu não estou querendo desmerecer aquilo que você está passando. Não me entenda mal, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando que o que você está passando não chega aos pés do tamanho do Deus que você serve. Eu estou dizendo que quando você fica preocupado desse jeito e não consegue tirar os olhos da sua questão, do seu problema, você pega Deus e coloca do tamanho do seu problema. Pequenininho assim. Só que você precisa aprender a mostrar para o seu problema que o Deus que você serve é muito maior que ele. E não o contrário. Para, querido, de querer ficar diminuindo Deus, porque Deus pode fazer muito mais pela sua vida do que você imagina. Muito mais pela sua vida do que aquilo que você espera. E tudo isso pode acontecer do dia para a noite. Nós estamos aqui reunidos e amanhã você pode ligar para o pastor falando: pastor, você não sabe o que aconteceu. Porque esse é o Deus que nós servimos. O Deus que transforma osso em exército para lutar por você. Porque Deus nunca te deixa sem saída. Ele é a saída. Porque Deus nunca vai te deixar sem um sacrifício. Você pode estar com a sua visão tomada pelo medo de ter que sacrificar o seu filho querido, a sua promessa querida. Mas quando você declara palavras de fé, a sua visão se abre. Você olha para o lado e fala: ali o sacrifício. O cordeiro que Deus enviou. Porque quando você tira as escamas dos seus olhos, você fala: aqui o sacrifício. O cordeiro que Deus enviou. Porque tudo isso já foi pago. Tudo isso já foi resolvido. E o diabo, ele é o pai da mentira. Ele quer te falar que não. Mas você já ganhou. Mas você já está acima. Mas você já foi colocado como cabeça e não como cauda.
E Abraão entendia isso porque ele tinha um relacionamento com o Senhor Jesus. Ele tinha um relacionamento com aquilo que Deus queria para ele. E promessas e não promessas, Deus estava ali e ele ia prover. Ah, o meu filho amado, Deus vai prover. Ah, Deus me pediu isso, Deus vai prover. Não importa. Me fala aí, Deus vai prover. Me fala aí seu problema, você quer uma solução? Eu te dou, Deus vai prover. Você veio aqui para ouvir que Deus não larga a sua mão, Ele provê na sua casa. Ele provê na sua história. Ele faz aquilo que você achava que você não podia fazer sozinho. Nosso terceiro ponto é não jogue para Deus discursos que você mesmo deve fazer. Porque muitas das vezes nós estamos aqui pedindo, Deus resolve isso, abre a sua boca com fé. E você chama à existência aquilo que Ele já prometeu, aquilo que Ele já disse que iria fazer. Porque Abraão poderia ter ficado calado, Abraão poderia ter murmurado, mas ele escolheu ser profeta na situação do caos. Porque caos pode ser desesperador para qualquer um. Para você é oportunidade de crescimento. Caos pode ser um rendezvous para qualquer um. Para você é onde Deus te exalta, porque você se coloca na posição de profeta e você fala, comigo não. Hoje não. Hoje não, porque eu tenho uma palavra de fé para combater você. Hoje não, porque eu tenho uma palavra de fé para combater o desemprego, para combater a falha no casamento, para combater uma frustração profissional. Eu não sei aquilo que toca no seu coração, mas Deus vai prover. Amém? Então, não coloque em Deus coisas que você mesmo deve proclamar. Porque muitas das vezes, eu estava conversando aqui com as meninas antes de começar o culto, e eu até falei com elas, muitas das vezes nós caminhamos e nós nos frustramos, porque coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. E sabe o que a gente fala? Olha o nosso discurso. Ah, aqui, ó, estava orando muito para que isso acontecesse e não aconteceu. Ah, meu Deus, poxa, mas foi da vontade de Deus, era assim mesmo. Olha o nosso discurso. Não foi da vontade de Deus. Querido, a vontade de Deus não é que você fracasse. A vontade de Deus não é que você falhe, não é que você seja vencido. Por isso, nós não podemos chamar de vontade de Deus aquilo que nós não nos posicionamos para receber. Aquilo que nós não temos coragem para chamar à existência. Aquilo que nós não temos coragem para fazer. Outro dia eu vi um vídeo, assim, um menino fazendo um meme na internet. E aí estava escrito assim, deixa acontecer naturalmente. Aí ele foi e gravou ele orando e falou assim, eu deixando acontecer naturalmente 3 horas da manhã. Querido, você precisa se posicionar. Você precisa fazer alguma coisa. Porque muitas das vezes a gente acha que tudo é responsabilidade de Deus. Mas nosso relacionamento com Deus é uma parceria de mão dupla. Nós precisamos também ter atitude de fé. Nós precisamos nos expor no mundo espiritual. E batalhar por aquilo que nós acreditamos. Porque quando Daniel foi lá orar, no primeiro dia a bênção dele já estava liberada, mas ele não saiu da posição. Quando eles chegaram lá para pegar Daniel, ele estava na posição, orando, porque ele tinha um compromisso com Deus. Não importa se ele achava que Deus não tinha respondido ainda, tinha respondido, para ele não importava. Compromisso com Deus é compromisso. E nós precisamos aprender a nos colocar na posição de ter compromisso com o nosso relacionamento com Deus. Achando que Deus, Ele é aquele que nos serve. Quando, na verdade, é o contrário. Deus é o nosso Senhor, não é o nosso servo. Outro dia eu tive uma conversa dessa aqui no Cross, na rede. Quando as pessoas acham que nós viemos aqui para estar culto, nós viemos aqui para adorar e engrandecer a Deus, porque Ele vai vir e vai nos responder. Nós estamos fazendo isso porque Ele é o nosso Senhor. Nós estamos fazendo isso porque nós o adoramos e ponto. Não tem mais nessa sentença. E entender qual é o nosso papel nessa relação é extremamente importante. Porque Deus divide promessas conosco para gerar atitudes de fé, para gerar direcionamento de caminhada. Deus dá promessas para que nós possamos dar os próximos passos. Ele fala, Abraão, eu vou te chamar para ser pai de multidão. Vem que eu vou te chamar e vou te levar para uma terra que você vai ver ainda. E Abraão teve uma atitude. Porque Deus deu a promessa e surgiu a instrução.
Deus tem te dado instruções para que você possa caminhar. E muitas das vezes você está esperando que essa atitude venha da parte de Deus, quando, na verdade, é da nossa própria parte que nós devemos fazer. Amém? Nós precisamos declarar as vontades de Deus. Abre comigo em Números, lá no Velho Testamento. Números 23. Amém? Todo mundo achou? A partir do versículo 1, Números 23 diz assim para nós. Balaão disse, faça para mim um altar aqui e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Foi o que Balaque fez. Então Balaão e Balaque sacrificaram um novilho e um carneiro em cada um dos 7 altares. Balaão instruiu Balaque, fique esperando aqui do lado da sua oferta queimada, enquanto me afasta um pouco. Talvez o Eterno venha ao meu encontro. Tudo o que ele me disser, contarei a você. Então afastou-se para ficar sozinho. Deus, de fato, veio ao encontro de Balaão, que disse, fiz 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. Então o Eterno deu a Balaão uma mensagem. Volte a Balaque e transmita a ele essa mensagem. Versículo 6. Ele voltou e encontrou Balaque esperando do lado da oferta queimada. Com ele estavam os líderes de Moabe. E Balaão pronunciou essa mensagem. Balaque me trouxe de Arã para cá, o rei de Moabe desde as montanhas orientais. Vá, amaldiçoe Jacó por mim e condene Israel. Como poderia eu amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como poderia eu condenar a quem o Eterno não condenou? Dos cumes rochosos eu os vejo, do topo dos montes eu os avisto. Vejam, um povo que acampa separado se considera marginalizado entre as nações. Mas quem poderia contar o pó de Jacó ou fazer um censo da nuvem de pó que é Israel? Balaque disse, 11. Balaque disse a Balaão, o que é isso? Chamei você aqui para amaldiçoar os meus inimigos, e tudo que você fez foi abençoá-los. Balaão respondeu, não devo ser cuidadoso em dizer o que o Eterno me instruiu a dizer? Agora pula para o 17. Balaão voltou e encontrou Balaque esperando do outro lado da oferta queimada. Os líderes de Moabe estavam com ele. Balaque perguntou, o que foi que o Eterno disse? Então Balaão pronunciou essa mensagem. Levante-se e escute. Escute atentamente, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que mude de opinião. Acaso ele fala e não age conforme a tua palavra? Acaso ele promete e não cumpre o que prometeu? Fui trazido aqui para abençoar e agora ele está abençoado. E aí depois ele ainda continua dizendo, como posso mudar isso? Ele não vê desgraça em Jacó, nem enxerga nada de errado em Israel. O Eterno está com ele e eles estão com ele, proclamando louvores ao seu rei. Deus os trouxe do Egito e suas forças são como a de um boi selvagem. Não há magia que possa prender Jacó, nem encantamentos que possam amarrar Israel. As pessoas olharão, olha só o que ele está falando sobre a sua casa, sobre a sua geração, sobre a sua vida. As pessoas olharão, bota o teu nome aí, e dirão,
Grandes coisas Deus tem feito por eles. Veja, um povo está se pondo em pé, como um leão, o rei das feras, infadigável, até que sua caçada acabe e come e beba até ficar saciado. Porque a primeira declaração que ele diz é: não devo ser eu cuidadoso ao dizer exatamente aquilo que Deus fala para mim? Não devo ter cuidado com as declarações que saem da minha boca e dizer somente coisas que são inspiradas pelo Espírito de Deus? E depois ele diz a verdade que é inspirada pelo Espírito de Deus para o povo que se diz separado a Deus. Ele está falando sobre mim e sobre você. As pessoas, as nações olharão para você, para sua casa, para sua vida, para sua história e dirão: grandes coisas Deus tem feito por eles. Porque esse é o testemunho de alguém que entende que precisa ser íntimo de Jesus, que precisa declarar palavras de fé e que rompe com aquilo que era esperado pelo mundo para se expor diante de Deus, para se expor no mundo espiritual com uma atitude de fé, porque é isso que move o coração de Deus. É isso que move aquilo que Deus quer fazer por você. É isso que faz com que você diga: Deus irá prover. E ele diz: aquele povo que se levanta vai ser chamado como um leão, o rei dos felinos, incansável, que corre e não se fadiga, mas chega no seu objetivo até estar saciado. É isso que as pessoas dizem sobre você quando você se posiciona. Não porque você é bom, mas porque quem está contigo provê. Fica de pé no seu lugar nesse momento. Que nessa noite nós possamos entender que a mão de Deus está sobre a nossa vida, está sobre a nossa casa. A nossa história pode ser mudada e amanhã você já pode ter algo novo para contar da parte de Deus. E eu digo isso com fé, sabendo que essa é a vontade e a promessa de Deus para a sua vida. Eu digo isso acreditando que você vai ter sucesso na sua caminhada, na sua jornada, e que isso alivia o meu coração. Porque nós somos uma família e eu fico muito feliz quando você está feliz. Imagina Deus. Então tudo o que Ele quer fazer é realizar os desejos do seu coração, assim que os desejos do seu coração se alinharem com o coração dele. Porque nós devemos ser um com Ele e entender que Ele provê assim que nós nos colocamos na nossa posição. Então que você possa ter o seu momento com Deus e dizer palavras de fé, se expor no mundo espiritual e entender que Deus não te desampara. E que de vale de ossos secos, o exército que luta por você pode surgir assim que você declarar com a sua boca. Porque você já é muito mais do que vencedor. Porque você já está sobre todas essas coisas. Porque você vai correr e não vai se cansar. Porque você vai ser como águia acima dos problemas. E eu não estou dizendo isso, quem diz isso é a Bíblia sobre você. Verdades direto do céu para o seu coração. Quando você coloca isso em xeque, você coloca em xeque aquilo que Deus é, porque foi Ele quem disse, foi Ele quem prometeu e nós acabamos de ler. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que não cumpra com aquilo que Ele disse. E você pode achar que isso não é para você, mas querido, é para você, para sua casa, para os seus filhos, para a sua geração, para aquilo que você está construindo, porque você está construindo no alicerce mais forte que você poderia encontrar nessa vida, Jesus. Não existe nada que possa soprar, nenhum vento, nenhuma tempestade que possa vir e possa abalar esse alicerce. O lugar mais seguro que você pode estar na sua vida é no centro da vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Não existem outras propostas, não existe nada que seja mais atraente do que o que Jesus tem para você. Eu estava vendo um vídeo de um rapaz
o Samuel e a Fabíola, eles são muito conhecidos na internet, eles fazem humor falando sobre Cristo, falando sobre igreja e tudo mais, eles falam sobre Jesus. E aí eles foram ordenados pastores pela igreja que eles servem e eles foram enviados para abrir uma igreja em outro local. E ele estava contando um testemunho. Eles trabalham com internet. Antes deles serem ordenados, eles trabalhavam com a internet, falando sobre Jesus. Então, o canal no YouTube, o Instagram, tudo isso era voltado para Jesus e o que Jesus poderia fazer por outras pessoas. Até que uma grande marca encontrou o canal deles e falou: vocês são muito relevantes, vocês têm números muito expressivos, nós queremos fechar um contrato com vocês para que vocês possam divulgar a nossa marca, o nosso produto. E aí o rapaz, o publicitário, foi e ofereceu um contrato de 40 mil por mês para ele. Mas a condição para que ele assinasse o contrato era: não, mas olha, nós temos uma questão. Vocês falam muito sobre religião, vocês falam muito sobre Jesus. Se vocês assinarem com a gente, vai ter que diminuir um pouco, não vai ter como. E ele diz que foi muito mais fácil para ele tomar essa decisão depois que eles falaram isso. Ele falou assim: então tá bom, não quero não, obrigado. Pode ficar com seus 40 mil que eu vou ficar com o meu Jesus. Porque não existe nada que possa suprir a necessidade que você tem, senão o amor de Jesus, senão o cuidado de Jesus, senão as promessas de Jesus para a sua vida. Porque podem te oferecer coisas maravilhosas, mas ainda é o mundo te oferecendo. Ainda são propostas mortas, porque propostas vivas você só encontra em Cristo. Ainda são propostas de morte. Por mais que aos seus olhos pareça muito legal, muito importante, muito bom, talvez não seja o que Jesus quer para você. Talvez não seja tão interessante assim negociar Jesus por outras coisas, porque outras coisas não proverão. Mas Deus provê. Quando o pastor Marcelo fez aqui a oferta do culto profético, eu não tinha o dinheiro e peguei o envelope. Aí, no dia 18, que foi o dia do culto profético, o dia que ele ia fazer o ato, antes de eu vir pro culto, eu estava me arrumando, e aí eu passei assim na porta da minha avó para avisar ela que estava saindo. Aí eu falei assim: vó, tô indo, tá? Um beijo. Aí ela falou assim: calma aí que teu avô quer falar contigo. Aí veio meu avô e falou assim: aqui, tem um presente para você. Aí sabe aquele negócio de vô? Que esconde assim e passa assim, sabe? Aí quando ele já veio assim na mão, eu falei: já sei o que é. Aí quando ele passou na minha mão e eu abri, adivinha quanto que era? O valor da oferta que eu peguei. Falei assim: esse presente não é pra mim, né, vô? Que ele nem vai passar na minha mão. Eu botei ele no bolso, entrei no carro, pedi um envelope pro João, botei dentro do envelope e falei: segura aí. Porque Deus provê. Mas nós precisamos dar passos de fé. Pegar um envelope quando você tem dinheiro é muito fácil. Mas pegar um envelope quando você não tem, aí a história muda de figura. Porque coisas extraordinárias acontecem quando você dá uma declaração da parte de Deus na sua vida. Muitas coisas que você nem imaginava poderiam acontecer assim que você abre a sua boca e você dá uma palavra, uma declaração. Quando você está no monte, pronto para sacrificar o seu filho querido, e abrir a sua boca e falar: fica calmo, Deus vai prover. Isso é expressão de fé. Isso é crescer no seu relacionamento com Deus. Isso é entender que, independente de como as coisas estiverem ao seu redor, o que está dentro de você é muito maior. A fé que Jesus já colocou no seu coração. A fé que faz crescer, que faz dar passos que você achou que não conseguiria, que faz acessar lugares que você não conseguiria, que faz mostrar Jesus para pessoas que você achou que eram inacessíveis. Abrir portas que a sua mão não chegava nem na maçaneta, mas a sua palavra chega. Uma palavra de fé pode chegar muito mais longe e abrir caminhos que você achava que você não conseguia passar. Porque quando você declara, Deus provê.